Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com um convidado pra lá de especial, gente. Seja bem-vindo, meu querido amigo professor Bruno Homem. Como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo, meu amigo. Grande Santiago. Seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite de vir aqui bater um pouquinho de papo com a gente. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, meu amigo. É uma honra imensa, né? Já são aí uns 10 anos, no mínimo, aí de amizade aí ao longo da nossa carreira aí, né? De acadêmica e também de profissional de educação física que a gente já faz junto aí, né? A gente está sempre se esbarrando. Então é uma honra vir aqui hoje trocar essa ideia, né? Compartilhar nossas conversas que a gente tem sempre na academia ou nas faculdades aí que a gente já cruzou, trabalhou, ou até mesmo nas estradas, né? Indo dar aula de pós, sempre rolava uns papos bem interessantes, né? Então vamos registrar hoje, né? Perfeito, perfeito. Aqui no nosso podcast a gente brinca um pouquinho no início com a filosofia do trem. Uhum. Bruno Homem, quem é Bruno Homem? Fala pra gente. Pô, uma ótima pergunta, né? Muito Filosófica, né? psicanalítica, né? Aí sim, pô. A gente vai nas profundezas. Pô, vamos lá, então. Bom, eu venho, sou na verdade, minha origem, né, da minha família é de Mercedes, né? Uma cidade perto aqui, né? Mas uns 100 quilômetros mais ou menos. Mas eu mesmo fui criado em Juiz de Fora, né? Minha família mudou muito cedo para cá. E um detalhe, eu nasci em Barbacena, ficamos um ano lá, minha família, depois que meus pais voltaram para Mercedes, que é a cidade de origem deles. E aí a gente ficou lá uns 3, 4 anos e eu cheguei em Juiz de Fora por volta de uns 5 anos mais ou menos, 6 no máximo, e cresci aqui, né? Então, assim, a primeira infância ali, lembro muito pouco lá de Mercedes, né? Eu lembro mais daqui mesmo. Então, eu tenho essa origem aí meio misturada, né, dessas cidades, mas todas contribuíram, né, para quem eu sou, assim. A gente sabe que a primeira infância, a segunda infância é importantíssima, né, para construção de valores, etc. Mas depois, aqui em Juiz de Fora, né, vivi aqui durante aí uns 15 anos aí, 20 anos direto, até entrar na faculdade, né? E na faculdade de educação física, eu eu pretendia fazer algo diferente, assim, né? E vi a possibilidade de fazer um intercâmbio, né? E meus amigos naquela época, nos anos 2000 e pouco, assim, meados dos anos 2000, era muito comum, tava em altos work experience, né? Viajar nas férias da universidade, da faculdade, e ficar 2, 3 meses lá aprendendo idioma, trabalhando, né? Então pensei, poxa, quero aprender inglês e tal, quero ter essa experiência de vida e tal. Comecei a ver isso, só que eu nunca tinha estudado inglês na vida, nem sabia o verbo to be. E aí foi interessante, conversando com um professor que era meu, na verdade nem era professor ainda, ele era meu veterano assim, estava no 8º período, né, bem veterano, né, eu estava lá no 4º período e ele estava no 8º, ele já estava formando. E eu comentei com ele desse plano que eu queria, né, para fora e tudo mais, aí ele falou assim, pô, besteira, faz isso não, cara. A faculdade tem um programa, né, tem um programa de intercâmbio com universidade americana e tal, ao invés de você ir lá trabalhar e etc., por que você não tenta isso para fazer um intercâmbio universitário e tal? Aí eu falei, pô, vou ver isso aí. E aí fui correr atrás, deu certo, né? E consegui, fui contemplado lá, fui selecionado na seleção, fui aprovado. E fui na cara e coragem, assim. Aí eu comecei a estudar inglês na correria, né? Tipo, fiz umas aulas particular, aprendi a falar o básico do básico para sobreviver no voo, né? E chegar lá em Ohio
sem salvo, né? E aí foi uma experiência incrível, né? Porque lá, primeiro, que não tem uma educação física formalizada, né? Bem assim, formatada. Que Nos Estados Unidos não existe a faculdade de educação física? existe, eu já vi muita gente falando coisa errada sobre isso, sabe? É. Acho que é um ponto bem interessante de a gente trocar ideia, porque eu sempre falo isso nas salas de aula, nas faculdades que eu trabalho, né? Que já trabalhei, para tentar desmistificar um pouco, até um pouco dessa tendência das academias low cost, de fazer uma propaganda em cima de uma coisa que não é bem por aí que eles falam na propaganda, né? Que é tipo, as academias americanas, elas são é a tendência, né? Você vê, os Estados Unidos é sempre referência de padrão de qualidade em quase tudo, ou países da Europa, enfim. A gente, como diz o Nelson Rodrigues, né? A gente tem um pouco da síndrome do vira-lata, né? Tudo nosso é pior. Mas nem tudo. Tem coisas que aqui são melhores do que lá fora. E pelo incrível que pareça, a formação e vamos dizer assim, Legitimidade? a legislação, né, da profissão nossa aqui está muito mais avançada que lá fora. Nos protege contra categoria. A gente pode discutir, né? Poxa, o nosso conselho deixa a desejar, mas é melhor ter do que não ter, na minha opinião. Eu concordo que precisa melhorar muito, né? A gente passa raiva, mas é importante ter, porque a gente vê o resultado de várias coisas lá nos Estados Unidos. E aí, só retomando o ponto, né? A sua pergunta, não existe o curso de educação física lá, vai depender muito de estado e de algumas faculdades também, né? Então não tem uma grade curricular pré-definida pelo MEC deles lá, né? Aqui a gente tem os parâmetros curriculares, né? Mas então tem a faculdade de educação física lá, Tem, só que assim que vai é ter, Sport Science? tem assim, aí no bacharelado seria Sport Science ou Exercise Science, é, Kinesiology, né, que é a cinesiologia, Sim. seria educação física bacharelado. E lá tem Physical Education. Só que Physical Education normalmente é a licenciatura, Ah. na maioria das vezes. Mas se você pegar algumas faculdades, alguns estados e tal, tem faculdades que Physical Education também é o bacharelado. Só que assim, é a minoria. Mas eu já peguei, já olhei e falei assim, ó, deixa eu ver a grade curricular dessa Physical Education. Aí tinha matérias que tem aqui, muito semelhante. Aí, no caso, os profissionais, eles poderiam optar pelas faculdades, né, como essa Sport Science ou Exercise Science, sair com uma graduação e fazer o curso técnico para ser personal trainer? Ou não necessariamente, há necessidade? Nesse caso, não tem necessidade. Ok, nesse caso, então ele está apto a Sim. trabalhar como personal trainer. Sim. Mas ele pode também, antes de terminar a faculdade, fazer o curso técnico, Isso. se transformar no personal trainer, já trabalhar na área Sim. e fazer a faculdade paralelo, não é? Totalmente, tá E correto. como é que você vê isso? Então, uma bagunça, na minha opinião, né? É E incoerente. tem idade mínima para estar fazendo o curso técnico do personal trainer? Idade mínima? É 21? Eu acredito, não. Porque maioridade nos Estados Unidos 21, é 21, não é? Mas eu acredito que não. Eu não tenho certeza, eu não posso te dar essa informação de idade mínima. Mas eu acredito que nesse caso deve ser 18. Para algumas, é mesmo? No caso, igual bebida alcoólica, né? É 21. Mas para dirigir é 16. Então, quem quer tirar a famosa carteira de motorista... O final do college deles lá... É por volta... Do high school, desculpa. No high school, 17. Que, 16, 17. Dentro da minha ignorância também, é legal se você conhece mais assunto. Porra, coloca no comentário aqui pra gente, esse bate-papo tá bacana, eu acho importante. Porque eu presumo que, pautado na comparação com a nossa realidade, é que passou o high school, né? Com 18 anos, vamos colocar assim, 17, 18, em tese, né, a gente já poderia estar pensando na profissionalização. Sim. E aí, já vendo que existe essa possibilidade de se fazer um curso técnico, até mesmo uma pessoa que já vivenciou a prática, né, e gosta disso, evidentemente, precisa ter segurança, precisa conhecer diversas questões, mas
nada impede, né? Sim. Se é seguro ou não, você vai ter habilidade, É. você vai ter capacidade, aí é uma outra vertente É, no qual eu, particularmente, sou muito assertivo, dizendo que eu não vejo com bons olhos essa precocidade profissional. Uma vez que a gente também tem não. grupos especiais, ajustes relacionados a limitações ortopédicas ou até mesmo implementação de determinado tipo de treino que vai vulnerabilizar alguma conduta ou forçar o indivíduo a Perfeito. realizar um determinado exercício que não poderia ser o melhor, não poderia ser considerado o melhor exercício. Então, assim, o que a gente está discutindo Aham. transcende muito essa Total. visão, tipo assim, né? Perfeito. Mas, como o nosso ponto aqui é discutir, trazer É, hipóteses, né? claro. Porque a gente sabe que existe lá nos Estados Unidos esse curso, né? Eles chamam de certificações. 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 Desculpa, essa é a palavra É, correta. certificações. Você tem certificações regionais, algumas nacionais, né? E aí é muito louco, cada estado funciona de um jeito. E até mesmo o da American College, né? O Sim, American College Sports Medicine, normalmente, né? normalmente se eu não me engano, até onde eu sei, o American College vale para todo o território. Isso. E, inclusive, acho que até para o Canadá. Mas tem algumas certificações que são regionais, estaduais. Que aí, se você atravessar o estado, você tem que tirar uma outra do estado ou ter do American College, Uhum. né? Então, assim, inclusive nós, se você é personal trainer e quer ir para lá, você vai ter que fazer uma certificação dessa, ou depende do estado, deve ter alguma regulamentação de você fazer uma prova. Por exemplo, no Canadá, eu sei que você pega lá e faz uma prova da certificação, você não precisa fazer curso, você apresenta o seu, sei lá, seu diploma, fala que você é formado num outro país, aí ele só aplica uma prova para você de conhecimentos da área, né, de personal trainer, educação física, e se você tirar o mínimo, você tem sua certificação na hora, No Canadá? no Canadá. Você tem Rápido. rápido, sem burocracia. Você provou que tem um conhecimento ali que você diz que tem no diploma, E a prova escrita? é prova escrita. Legal demais, hein? Até onde eu sei, não tem nenhuma uma prova prática, assim, é só uma prova Sim. escrita. É. Imagino que eu já vi alguns vídeos, alguns personal trainers lá, né, falando que a prova não é tão fácil, né? Mas é Que bom, interessante. né? Que bom, né? É, Que é é, realmente porque o algum- conhecimento liberta, né? E até mesmo se você utilizar a palavra exercise, né, no sim. PubMed ou então no próprio Google, né? Obviamente pensando em Google Acadêmico, o Google que vai trazer um suporte teórico embasado na ciência, você vai ver que a palavra exercise, physical exercise ou Aham. physical training, né, os demais keywords que se assemelham, você vai ver que a quantidade de estudo anual sobre essa temática é Uhum. absurdamente alta. Então a gente É, tem uma ciência do exercício, uma ciência do total. treinamento e uma ciência do metabolismo inserido na fisiologia do exercício e de fato as adaptações oriundas do movimento Uhum. corporal infinitamente altas. Se a gente Então for é uma olhar, né? área que nunca vai cessar, porque está diretamente associada à saúde, né? Biológica, psicológica, Total. social e espiritual, né? Sim, Porque sim. o movimento humano, ele é algo inerente à vida. Nosso DNA, ele Uhum. precisa do movimento para que o Perfeito. nosso corpo se adapte, resista ao entropismo natural da Uhum. vida e crie adaptações justamente para aumentar a expectativa de vida, a longevidade e a qualidade de vida. Sim. Então eu costumo dizer que a bicicleta da vida, ela só se mantém em equilíbrio porque ela está em movimento. Aham. Então, foi até filosófico, né, Foi, poxa, agora, né? Eu foi. acho Não, mas eu importante isso, né? acompanhei, foi legal. Perfeito. E dentro da tua abordagem, Bruno, profissional, o que Aham. você gosta de fazer? O que você se identifica? Ou que você acha mais prudente e, de fato, traz bons resultados? Fala um pouquinho pra gente Tá. sobre essa sua visão. Então, se a gente falar especificamente assim, né, do personal trainer, né, o que eu acho e que, na verdade, a gente tem que procurar ao máximo se respaldar na ciência, né? São práticas baseadas em evidências, né? E que eu sempre falo até para os alunos na faculdade, a gente deve
ter o máximo de conhecimento científico e tentar tomar uma decisão em cima dele, uma Perfeito. tomada de decisão em cima dele. Então, quando a gente vê lá diretrizes do Colégio Americano para prescrição de treino para adultos saudáveis ou do National Strength Condition, a gente também vê lá uma diretriz ou qualquer estudo, a gente deve interpretar com alguns certos cuidados, né? Porque é muito Poxa, geral, né? que é geral. Você vê, pô, foi extremamente controlado dentro do laboratório, os indivíduos ali estavam sendo, às vezes, pagos para quando seguir aquele treinamento, tem a cultura do país, etc. Tem todas as condições ali. E no mundo real, a gente vai ter fatores, né, que não estavam ali controlados no laboratório. Porém, a gente não pode desprezar isso, né? Então, eu vejo que às vezes ocorre um 880 das pessoas, né? De não seguir os estudos por achar que aquilo não tem aplicabilidade. E não é verdade, né? Óbvio que não. Tem muita aplicabilidade. Porém, às vezes, quando você não vê o resultado acontecendo da mesma forma que o estudo, tem vários fatores que você tem que analisar aí, né? Conhecer, né? Conhecer a individualidade biológica do seu cliente, né? Enfim, o nível de condicionamento dele, se é o mesmo daquela amostra, daquele estudo. Então, eu acho que a melhor forma de se trabalhar hoje, que eu procuro sempre trabalhar, é respeitar o que a ciência traz para gente e tentar inventar o menos possível, né? Seguir o que a ciência traz para gente, e aí dá muito mais trabalho, né? Porque você tem que estar avaliando constantemente, né? A composição corporal, as capacidades físicas, Controle né? de carga. Controle de carga, O pessoal nem sabe o rendimento. que é controle de carga, né, Bruno? E agora, recentemente, tá bem discutido, Muito. tá ficando um pouco polêmico, né? O pessoal da carga interna, né? Da carga. Não sei se você viu, né? Um Total, estudo recente eu agora. total. E, na verdade, eu gosto muito desse grupo de estudo, né? Do Maruculo, do Bernardo. Eu gosto muito dessa galera, porque trazem insights muito legais, uma reflexão bacana. Inclusive, tem um estudo muito legal que eles discutem se realmente existe exercício funcional. Muito bom esse estudo. Até que ponto a gente pode considerar um exercício como funcional? Será que existe algum movimento que não seja funcional? Exato. Né? Mas eu acho muito legal essas discussões. Eu concordo até que ponto a gente vai fazer uma nomenclatura ou talvez criar um termo para condicionar a relação entre carga, recuperação e chamar isso de carga interna. Muito. Porque até mesmo que é uma variável subjetiva. Sim. Mas até que ponto a subjetividade de uma pessoa, ela leva em consideração a maneira com que ela vê ou a maneira com que ela se motiva em relação àquela conduta. Porque eu posso ter um indivíduo extremamente bem condicionado que apresenta uma carga interna, se é que a gente pode dizer que esse termo existe ou não, né? Que eu acho muito legal, mas que possa mostrar, por exemplo, um cansaço excessivo em relação a um determinado exercício, porque não se conecta com ele. Sim. É um exercício tão chato, então o lugar onde eu faço é tão chato, o pessoal fica me julgando, me olhando. Até que ponto isso, fisiologicamente, não representa uma fadiga, mas mentalmente me estressa muito, porque só de estar realizando aquele exercício naquele local, a minha subjetividade em relação ao cansaço, ela aumenta muito, porque eu não me sinto à vontade. E isso é uma variável extremamente difícil da gente contextualizar em maneiras numéricas. Sim, total. E no caso, a carga interna pela percepção de esforço, né, pela PSE, ela tem um grande ponto que é um fator limitante, que ela é muito influenciada pelo volume. Então, se o volume é muito longo do treino, a tendência das unidades arbitrárias é serem maiores. E você tem uma limitação pela escala que é até 10, né? No caso, que seria a representatividade da intensidade. Perfeito. E aí, a gente chega hoje num ponto de reflexão, será que a própria PSE já não é uma boa... ela já não é completa o suficiente? Porque se a gente for dar um exemplo prático, que eu lembro até meu orientador de mestrado, ele dando esse exemplo,
de uma grande Bara, um abraço pro Bara aí. Nossa, monstro. Grande. Monstro. O Bara é incrível, cara. Eu lembro dele dando esse exemplo na época do mestrado, em alguma aula lá, que ele fez uma caminhada, tipo, Janela do Céu, Beachpoca, assim, Sim. com um amigo dele. A velocidade, que está relacionada muito com a intensidade, né? Como uma variável de intensidade. Nesse trekking que ele fez, a velocidade foi baixíssima, né? A média, né? A velocidade média que ele percorreu em 8 horas, né? Foi baixíssima. Porém, o volume foi altíssimo. Uhum. E aí, foi caminhando devagarzinho, mas no final do dia, ele falou, se me apresentasse a escala, eu ia falar 10. E aí você faz 10 vezes 8 horas, imagina a unidade arbitrária disso aí. Exatamente. Que você tem que transformar para minuto primeiro, né? Uhum. Então, sei lá quanto que vai dar. E eu ainda faço um adendo. Você tem diferença, por exemplo, num tracking, né? Por um indivíduo que se conecta com a natureza. Sim. E o indivíduo que não se conecta com a natureza. Total. Imagina um cara, vamos fazer? Ai, não vou. Não, vamos. Eu vou acompanhar então meu companheiro, minha companheira com isso. Beleza. Tem um bom condicionamento para outra modalidade, então a gente tem um VO2 bacana, só que do ponto de vista psicológico, ele é um cara que não gosta muito de natureza. Vou colocar um bodybuilder. Tá? Não falando que o bodybuilder não gosta da natureza, mas muitas vezes a gente vê na prática que os bodybuilders, eles não gostam tanto dessa realidade, porque muitas vezes você ficar na natureza, você vai ter que levar a tua comida, você vai ter que, às vezes, colocar numa mala, alguma coisa assim, que vai deixar a comida mais perecível, ou talvez não vai ter tempo regrado de fazer as alimentações. Então, muitas vezes, esses programas, para essa galera, não é um programa tão atrativo, para ele ter, de fato, a questão de deixar as dietas certinha. Mas, independente disso, olha só que interessante, a gente tem um bom condicionamento, se bem que a gente sabe que o condicionamento também está diretamente associado à tarefa motora, mas vamos pensar que esse cara é bem condicionado no cardio também, tá bem? Só para não ficar tipo, mas isso depende. Não, porque não esse é o ponto. Mas ele não se conecta tanto com a natureza. Então, do ponto de vista físico, ele tem um bom condicionamento, mas muito provavelmente a carga, né, a PSE dele, no caso, vai ser muito mais alta, porque para a natureza e para aquela condição, ele não tem nenhuma conexão. Os fatores emocionais influenciam. Exatamente. Então, ele pode estar aumentando essa percepção justamente por conta da redução da conexão que ele tem com a natureza. E se a gente fosse fazer outro compilado, vamos pegar essa galera que adora esse tipo de programa, mas para uma academia, detesta academia. Nossa, eu odeio. Pode deixar eu fazer 4, 5 horas de natação no mar, que eu vou adorar. Mas se me colocar numa academia, meia hora de academia, eu fico destruída. Olha só a questão. Então, se você colocar na academia uma pessoa e falar assim, eu odeio treinar, às vezes o treino é leve na musculação, só que a PSE do cara tá lá em cima. Por quê? Não tem conexão nenhuma. Vai ter que fazer um esforço, né? Ele não tá ali, né, se sentindo bem, nem um pouco motivado. Isso é muito louco, né? E como é que a gente lida com isso, professor? Como é que a gente lida com isso? Na prática, você que é especialista aí na parte de uma dificuldade, hein? É a dificuldade, né? A gente tem que criar muitos argumentos fortes, né? No caso, quando a gente tem uma pessoa extremamente desmotivada, não tem prazer pela aquela atividade, e acontece bastante, né? Contrata um personal trainer porque não gosta de malhar, né? E aí é o ponto, acho que uma das dificuldades do profissional, do personal trainer, é essa questão, porque muitas das vezes a pessoa quer só ter o compromisso. Então ela pensa assim, se eu pagar, é um serviço caro, né? Vai doer no meu bolso. Vai doer no meu bolso, então eu não vou faltar. Então, às vezes a pessoa fala isso pra você. Hoje eu só vim aqui porque eu tô te pagando. Aí você fala, poxa, não é pelo conhecimento, não é? Aí você fica até... Exato, é o fator de engajamento dela, né? Que vai ter no bolso dela. O que faz sentido para ela. Né? Então, você tem que, assim, entender e aproveitar isso aí a seu favor e tentar fazer uma psicoeducação.
né? É difícil em adulto, né? Porque... Pelo menos 3 meses, né? Exato. Porque os estudos mostram que antes dos 3 É, meses a exato. taxa de abstenção é muito grande. É. Depois dos 3 meses o cara começa a ter um condicionamento, Total. começa a ter uma melhora, aí fala, rapaz... Aí vem recompensa, né? Exatamente. E aí, rompeu 3 meses, a chance de manutenção é maior e a transcendência em relação a ver valor único e exclusivamente no dinheiro. Que agora vê que dorme bem, o resultado no trabalho tá maior porque ele tem resistência à fadiga e que vai levar o dinheiro para ele, né? Motivação. E aí eu acho que é um ponto interessantíssimo para a gente aumentar a motivação da pessoa. A gente tem que ter algumas estratégias, não só a composição corporal. Porque a composição corporal a gente vai avaliar a cada 2 meses a 3 meses. Então você tem que estar avaliando outras questões, como qualidade do sono, que pode melhorar agudamente. Em 7, 15 dias, ela já pode ter uma melhora. Alguns relatam nas primeiras sessões, poxa, eu dormi muito bem hoje. Exatamente. Então, se tiver uma aplicação de um questionário, né, que eu gosto muito de bem-estar, do QBE, a QBE, não sei se você já viu ela, né, uma escala Likert ali de 5 pontos, né, e 5 descritivos, né, que avalia a qualidade do sono, nível de estresse, humor, né, dor em geral. Então, se aplicar esse questionário antes do treino, quando o cliente chega, né? Esse cliente que tem muita dificuldade, você vai mostrando para ele, olha, você está me relatando que isso está melhorando. Olha só, porque ele vai esquecer. Total. Ele vai esquecer. Depois de uma semana você mostra, aí ele já vê, poxa, é mesmo. Porque a composição corporal ainda não mudou. Vai demorar. Metabolicamente falando ainda, ele ainda tem adaptações. Tem adaptações, vai demorar um pouco ainda. Ele vê uma grande diferença que vai ser uma recompensa. Então você tem que buscar essas recompensas que podem ser já benéficas para ele ali, né, na saúde, né? Muitas das vezes também acontece e nas primeiras sessões, nas primeiras semanas, a adaptação neural é mais rápida, de ganhar força. Olha, já aumentamos a resistência. Sua resistência aumentou. E isso pode refletir no número de passos diários também. Principalmente vinculado a uma capacidade de autonomia funcional. Exato. Aí você faz esse link, né? Como é que tá no dia a dia? Você tá sentindo mais facilidade, piscada? Exatamente. Porque nada vai representar o todo de 24 horas se você analisar somente 1 hora de treino, especialmente no início. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas se você conseguir potencializar isso nas atividades da tarefa diária, isso tem uma repercussão tanto metabólica de gasto calórico adaptativa muito maior. Inclusive na educação postural também. Perfeito. Né? Porque nada adianta a gente vir na musculação tentando ajustar os desequilíbrios musculares se o teu aluno não tem o entendimento e a consciência corporal de se manter numa posição bacana durante o trabalho que ele faz, principalmente sentado, ou de fato os outros trabalhos da vida, né? Sim. Outra coisa interessante também que muitas das pessoas negligenciam, inclusive até mesmo que na minha opinião essa é uma variável importantíssima para a prescrição do treino aeróbio, é a frequência cardíaca de repouso. Total, perfeito. Frequência cardíaca de repouso muito negligenciado na anamnese. Você já está conversando com o teu aluno, terminou, espera 5 minutinhos ali, analisa a frequência, um mês depois. Às vezes você não tem a adaptação do ponto de vista de composição corporal, o teu aluno já fala, vou parar de pagar porque eu não estou vendo resultado. Aí você fala assim, olha só, você chegou aqui com 78 de frequência cardíaca de repouso, o que representa que o teu coração está tendo que bater mais porque ele está fraco, né? Então ele tem que estar compensando no número de batimentos. Excelente. E agora você está com 70, você está ganhando 8 batimentos de força. Ou seja, provavelmente você vai viver mais, vai ter um melhor... Olha só a tua adaptação ao coração. Então o coração já está começando a responder bem. E a primeira coisa que a gente tem que avaliar, porque doença cardiovascular é o maior agente de mortalidade no mundo. Total. Então você começa... Nossa, ninguém nunca me falou. Calma que vai vir. Então a gente já está construindo... A frequência cardíaca eu gosto de trabalhar muito com ela. Ela é, como você bem falou, a de repouso e é também de recuperação. Total. Cara, excelente. Continua. A de recuperação, eu já ajudei a fazer um diagnóstico de uma cardiopatia em um cliente obeso, jovem, que é extremamente raro, eu não posso falar extremamente raro, mas é mais raro do que indivíduo menos comum, menos comum, né? Um indivíduo mais velho. Mais velho, mais idoso, é mais propenso a ter problemas cardiovasculares, né? Natural com envelhecimento, arteriosclerose, né? Natural da vida, né? Vai perdendo a complacência arterial e tudo. Mas o jovem é menos comum, né?
E então ele estava com 28 anos na época, quando ele começou a fazer comigo, mas já estava com uns 30 quilos acima do MC dele. Ele estava sedentário e tal. Então, pelo MC, ele precisava emagrecer uns 30 quilos. Então, como ele estava sedentário, o MC foi um bom indicador na Sim. época. A própria circunferência abdominal também, Estava né? E do muito ponto de acima. vista psicológico, muitas vezes as pessoas, elas têm medo de fazer avaliação física, elas têm Sim, vergonha. sim. E muitas profissionais falam, não, tem que fazer porque a gente tem que controlar. Pô, com um IMC de 30 você vai fazer dobra cutânea? Não, o MC dele estava 38, Até né? porque as pessoas não sabem a diferença entre tecido subcutâneo e Aham. visceral, né? Sim, Enfim, sim, perfeito. mas continua. Aí que foi interessante que eu sempre tento fazer o trabalho perfeito, ideal, né? Assim, próximo disso. Então, sempre peço, né? Eu fiz a especialização em reabilitação cardíaca lá no INCOR, né? Que aí funciona lá como uma espécie de uma residência multiprofissional, que lá leva o nome de aprimoramento multiprofissional. Mas é um modelo bem parecido com uma residência multiprofissional. A Unimed faz isso aqui em Juiz de Fora. A Unimed tem essa Característica. reabilitação, eu cheguei a fazer estágio aqui também na Unimed, né? Na reabilitação cardiovascular. Então, eu tive bastante treinamento e também toda a formação, né? Teórica, acadêmica, para atuar nessa área, né? Perfeito. Então, eu não negligencio, eu aprendi a fazer lá, fui treinado por professores mais experientes e tudo, inclusive outras áreas, né? Cardiologistas, enfim. E eu pedi para ele, olha, você tem plano de saúde? Ele, tenho. Eu falei, então, ó, é necessário você fazer um exame cardiovascular de esforço. Ele, não, eu já fui, mas já tenho atestado aqui. Eu falei, não, atestado em repouso não serve. Eu vou fazer você treinar, né? Porque ele trouxe o atestado para academia. Eu falei, não, isso aí não tem validade legal, prática nenhuma para mim. Preciso ver você em esforço e ser avaliado por um cardiologista para ver se não tem nenhuma patologia. Ele, não, que isso? Aí ele ironizou, brincou e tal, né? E ele falou assim, pô, mas eu posso marcar e trazer depois de umas 2 semanas? Eu falei, não, pode, mas até lá vai ser moderado, submáximo, e de qualquer forma teria que ser, né, evitar impacto na articulação, não teria que como treinar pesado, ele estava destreinado, né, sem adaptação nenhuma. Eu falei, não, tranquilo, então marca lá, a gente vai treinando leve até lá. Aí no primeiro dia, né, fizemos toda a avaliação, composição, postural, etc e tal. Descemos para fazer um pouco de aquecimento. E eu falei assim, ó, eu vou colocar você para correr aqui. Quero ver o máximo de tempo que você consegue correr, uma velocidade a mais baixa possível para você, tá? Contínuo ou foi incrementado? Contínuo. Queria ver contínuo. Eu sabia que ele não ia aguentar, se eu incrementasse muito, ia forçar muito, ia chegar perto do máximo, poderia colocar ele em risco. Então eu falei, pô, uma velocidade aí de 7,8, 8 km por hora, que é mais segura. E eu imaginei, ele vai aguentar correr no máximo uns 4 minutos, pela minha experiência, né? Ele aguentou, acho que um pouco mais de 1 minuto, no máximo, eu acho, e pediu para parar. Aí reduzimos. E aí eu fiz a coleta do primeiro minuto da frequência cardíaca de recuperação e depois do segundo minuto. O primeiro minuto da frequência cardíaca de recuperação e o segundo, eles têm uma relação direta com o sistema nervoso autônomo, né? E aí mostra toda a saúde cardiovascular, neurovascular, enfim. E o que ele demonstrou ali para mim? Possivelmente um grande problema, porque a gente sabe que nos primeiro minuto da frequência cardíaca de recuperação, em média, na população geral, saudável, tem que baixar pelo menos 8 minutos, né? 8 batimentos. Em 1 minuto de recuperação, tem que baixar pelo menos 8 batimentos? 8 batimentos. No mínimo? No mínimo. 8 batimentos. O cara terminou com 170 batimentos. Ele tem que baixar pelo menos 8 em 1 minuto. Então, em 1 minuto ele tem que estar pelo menos 170, mais ou menos. Exatamente. Caramba. Exatamente. Então tá. Não bastante... baixou? Não baixou. Não baixou? Baixou 8 batimentos em 1 minuto? Baixou, eu lembro, 3 ou 4 batimentos. Caramba. Aí eu levantei. Falei, caraca.
Porque o indivíduo muito descondicionado, ele Aham. vai baixar lentamente, mas ele baixa dentro Sim. dos 8 ali, às vezes 7, 9, 10, se ele tiver com sobrepeso. E desculpa te interromper, Não. mas só para complementar, e um bom condicionado? Você Ha, esperaria. Não, então, é. vamos lá, mais ou menos. Às vezes em 20, 30 segundos ele já baixou 15, 20 batimentos. Perfeito. Então, talvez em 1 minuto ele baixaria ali de 40 a 50 Sim, batimentos? total. Isso, ótimo. Perfeito. Ele abaixa muito rápido, né? Ótimo. Um bem condicionado, Aí né? continua. Aí no segundo minuto dele, Ele teria que baixar pelo menos mais 12. Aí no total de 20. nos 2 minutos. Nos 2 primeiros minutos. Perfeito. Ele tem que baixar 20. Como se fosse 10 e 10, vai. Exato, colocar. divide, Tá. dá pra gente pensar nisso também. Perfeito. E aí eu falei, poxa, primeiro minuto ele não baixou nem 5 batimentos. Aham. Talvez no próximo minuto ele compense. Isso. Ele vai baixar mais. Aham. Não, aí ele baixou mais uns 5, 6 batimentos. Manteve mais ou menos esse comportamento, Exato, esse né? comportamento de Ineficiência, vamos colocar assim. Exato. A cinética dele ali, né, Aham. foi bem lenta, né? E ficou faltando em uns 9 batimentos. Ficou muito longe Sim, do esperado. do esperado. Aí eu parei e falei assim, olha, não vai dar mais pra gente continuar, nem hoje aqui, e nem amanhã, depois de amanhã, quando a gente estava já pré-combinado para continuar. Porque eu fiz um teste aqui com você e tal, não sei o quê. E quando a gente fica muito abaixo dos valores de recomendação, tem um Risco. forte risco, uma correlação alta com doença cardiovascular. Aí ele, poxa, você está me assustando. Eu falei, olha, é minha parte, eu tenho que te avisar que a gente precisa investigar primeiro. Eu não Ter posso... segurança na prescrição, claro. Princípio da segurança sempre. Sempre. Sempre, primeiro. Então, vou pedir para você dar uma otimizada, uma acelerada nisso aí. Vai no primeiro cardiologista que puder, para a gente fazer o mais rápido possível. Para a gente dar continuidade, não porque você está em risco de vida também. Exato. Não é por causa disso. E deixa eu te perguntar, ele estava com acompanhamento nutricional também? Na época não, na época não. E isso pode ser justamente um aliado no Sim. processo. Fala assim, ó, vamos pensar em também contribuir com o nutricionista? Claro, Porque com a redução ponderal, a gente ganha também capacidade cardíaca, total. né? Porque o coração ele pode estar Perfeito. reduzindo a quantidade de peso, então ele pode estar reduzindo a força ou o número de batimentos Aham. por conta do peso, Sim. que é menos massa para ele irrigar. É lógico, né? Desculpa, continua. Não, tranquilo. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá, marcou com o cardiologista e fez uma ergospirometria, né? Eu falei, pede uma ergospirometria, se o seu plano cobrir, é o melhor. Perfeito. Aí ele fez, né? O plano dele cobria, fez a ergospirometria e aí acusou deu um positivozinho, fez uma pequena alteração eletrocardiográfica, fez um ecocardiograma, ele tinha valvulopatia, uma prolapso da válvula mitral. É uma insuficiência da válvula. Perfeito. E isso justifica, e aí, olha só como é que a gente entra agora na parte comportamental psicológica. Isso vai justificar o quê? Possivelmente uma lenta... associação com a prática. Exato. E ele assim, se sente muito cansado. Muito cansado. Então ele assim, a evolução dele vai ser muito lenta. Exato. Os resultados dele vão ser mais lentos do que seria. E às vezes ele pode identificar isso como um investimento que não vale a pena, né? Ou tipo assim, pô, não tô dando resultado, ele vai te cobrar. Então, quando eu falei lá atrás que a gente tem que dar mais trabalho, avaliar condicionamento, ficar sempre avaliando condicionamentos, né, das capacidades físicas, não só composição corporal, para você ter vários informações para argumentar, parâmetros para falar, olha, isso melhorou, isso não melhorou, e para justificar, ó, nesse caso, olha, você vai ter mais dificuldade para ter um condicionamento cardiovascular e logo ter mais facilidade para emagrecer. Porque uma coisa está relacionada com a outra. Então, assim, a sua disciplina, etc., a parte da dieta vai ser fundamental, porque a gente não pode acelerar tanto na parte física, a gente tem que respeitar essa... Tem que estar de mãos dadas, exato. Né? Não adianta a gente priorizar aqui se não priorizar aí lá. Aí foi ótimo, porque aí eu falei, agora a dieta vai... E ele tinha dificuldade em dormir também, não? Tinha. Exatamente. Na toa que anos mais tarde, ele veio usar o CPAP. A apneia do sono? Sim. Exatamente. Sim. Hoje ele faz uso do CPAP. Aham.
Então, uma coisa foi Puxando levando a outra, foi. linkando com a outra, né? Então, assim, foi muito interessante como que a gente não deve negligenciar o que a gente aprende na faculdade, na ciência, e aplicar, né? Os testes aí, o walk test, ou um teste de Cooper, e aí que você, dentro desse teste de Cooper, você vai avaliar o VO2, a frequência cardíaca ali, né? De pico, tentar correlacionar com um limiar anaeróbico, no momento que o indivíduo já não consegue falar, né, conversar bem, e no final você faz uma frequência cardíaca de recuperação, Perfeito. né? Você avaliar aí o sistema autonômico dele, a reentrada vagal dele. Uhum. Então é muito interessante como que a gente pode coletar informações, né, práticas que podem ajudar muito. Até porque com a frequência cardíaca de repouso, eu consigo utilizar a forma de frequência cardíaca de reserva. Total, de Carvone. Exatamente. A de Carvone, no caso, muitas vezes as pessoas utilizam 220 menos a idade para achar a máxima, mas você tem a de Tanaka, que tem uma discussão na literatura que, em relação à de Carvone, né, ao Carvone, ela é mais interessante porque ela é um pouco mais fidedigna, embora haja sim uma influência de um erro maior, tanto para indivíduos mais novos quanto indivíduos mais idosos. Sim. Mas a de Tanaka, ela tem um pouquinho de sobressalência em relação à de Carvone, né? Só que o mais interessante utilizar a frequência cardíaca de repouso é porque você consegue utilizar dentro da prescrição do treino, ao invés só da frequência cardíaca máxima, que na minha opinião ela não deveria ser prescrita pela máxima, porque a gente tem os estudos mostrando que, primeiro, para se prescrever única e exclusivamente pela frequência cardíaca máxima, a gente tem um viés muito grande da bradicardia de repouso. Sim. Então a gente presume que todo mundo tem 60 batimentos por minuto para se utilizar isso. Sim. E quando, na verdade, ele pode ter muito mais, porque ele é pouco condicionado, ou muito menos, porque ele é muito bem condicionado. Total. Se eu tenho um atleta de endurance, um triatleta e tal, é comum você encontrar bradicardia de 40 batimentos. Perfeito. 40 batimentos. E aí, até que ponto você vai usar uma frequência cardíaca máxima para estar controlando isso? E aí você está subestimando o treino desse cara, né? Colocando uma frequência cardíaca no calçado. Isso aqui tá muito leve. Tá muito leve. E aí, quando você utiliza a frequência cardíaca de reserva, na minha opinião, ainda é mais interessante porque você tem uma correlação muito grande com o VO2. Sim, sim. E aí, quando você prescreve a partir do percentual do VO2, você consegue entender qual que é o ZAT, né, a zona de treinamento, zona-alvo de treinamento, qual provavelmente a predominância metabólica em se tratando de glicogênio muscular ou de ácido graxo, o quanto provavelmente esse indivíduo está gastando de glicogênio, para você pensar em como você pode estar ajustando o carbo na dieta, ou até mesmo quanto que ele poderia estar otimizando o treinamento com os intervalados, uma vez que o VO2 a gente consegue até mesmo prescrever os intervalados de mais alta intensidade, ou até mesmo supramáximo, diferentemente da frequência cardíaca máxima. Até que ponto eu vou conseguir fazer um contraste com 110% VO2, quando a gente está pensando num re-hit, num RST de sprint contínuo, ou até mesmo na diferenciação de hit longo e hit curto. Sim. Então, assim, a dinâmica de prescrição de treino e também a segurança e também a fidedignidade, até mesmo para identificar o gasto calórico da sessão, na minha opinião, ela fica muito mais interessante com a aplicação do VO2. Né? Mas, na prática, a gente sabe que o VO2 é muito difícil, porque a gente depende das trocas gasosas. Mas tem uma aplicabilidade muito grande com a frequência cardíaca de reserva. Total. Então, conhecer a dinâmica da coisa, até mesmo para prescrever a reserva numa anamnese pegando a de repouso, faz todo sentido, porque você utiliza já aquela variável e serve também de monitoração da adaptação cardiovascular que o aluno tem. Perfeito. E é muito interessante você também avaliar num treino assim que você trabalhou lá no início para desenvolver a potência aeróbia, e aí a frequência cardíaca média. Por isso é interessante você registrar, né, ter uma planilha. Ou as velocidades também. As velocidades. As velocidades máximas e velocidades médias, né? Aí você fala, poxa, esse treino há 4 meses atrás, você relatou muito mais dificuldade, a PSE foi mais alta, só a PSE, né? Ultimamente eu não faço mais o cálculo da carga interna. Justamente está sendo muito questionada, né? Que eu acho que faz sentido. Mas eu pego a frequência cardíaca submáxima e a velocidade
média. Perfeito. Aí 4 meses depois, para o mesmo treino, a mesma velocidade média, aqui a gente vê a frequência cardíaca submáxima tá menor. Perfeito. Adaptação cardiovascular. Perfeito. E a percepção de esforço também, A né? percepção de esforço também diminuiu, óbvio, Exato. tá sempre correlacionado. E a gente sabe que a frequência cardíaca máxima entre atletas e sedentários e até indivíduos da mesma faixa etária, né? Da mesma idade, né? Se a gente colocar até um indivíduo patológico, a frequência cardíaca máxima é a mesma. Porque não muda. O grande fator é a idade, né? A idade. Por isso que o teste de esforço, principalmente para essa população, é muito mais importante. Porque você tem que identificar de fato qual que é Sim. o VO2 pico e qual é a frequência cardíaca de pico, ou até mesmo para você avaliar o ponto de compensação respiratória para prescrever, principalmente para o cardiopata, abaixo desses limiares. Quando né? eu falei do teste de Cooper, na verdade eu analiso a frequência cardíaca média da sessão que eu coleto. Uhum. Que aí quando eu faço o teste Cooper 6 meses depois ou 4 meses depois, eu vejo qual que foi a média. Uhum. Que às vezes eu tenho um frequencímetro, né, de telemetria. Perfeito. E tal, aí a gente registra no celular e aí dá pra gente comparar isso, né? Hoje em dia esses instrumentos, esses gadgets aí, né, os smartwatch ajudam bastante, né? Sim. Para ver a distância percorrida, também. né? Você pega a distância percorrida e divide, você já tem uma ideia do VO2 do indivíduo. Né? Tem alguns que fazem uma avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Isso é muito legal, né, cara? A variabilidade da frequência cardíaca para recuperação é muito importante. Né? Então, eu acho... E aí, professor, até que ponto a gente consegue trabalhar isso na faculdade? Ou até que ponto a gente consegue botar essa discussão na faculdade? Como você está vendo essa geração que chega na universidade para a gente estar conseguindo discutir, tanto pela questão da base teórica, quanto a questão da relevância, né? Tipo assim, será que isso aqui na minha prática eu vou utilizar? Ou por que as pessoas talvez não estão identificando a aplicabilidade disso? E até que ponto a gente consegue mostrar que isso é relevante para o aluno? Eu sei que a minha pergunta é um pouquinho complexa, mas eu entendi. Como professor, eu acho que é toda questão que faz sentido muitas vezes. Porque isso aí tá no nosso dia a dia, e eu converso com outros professores, né? É impressionante. Atualmente converso muito sobre isso com a Josi, né, colegas nossos aí, enfim, o Helder, enfim, a gente chega nesse ponto que você falou, assim, né, o quanto que o aluno realmente identifica que isso é importante para ele, porque às vezes fica muito vago para a gente. Um exemplo, a gente teve recentemente na instituição alguns eventos, né, semanas acadêmicas, palestras e tal. E sabe o que a gente percebe? Que nós, professores, a gente gosta muito mais que os alunos. A gente fica muito mais empolgado que os alunos. A gente quer fazer pergunta, quer interagir com o palestrante. E eu lembro da nossa época, a nossa geração era muito empolgada. Então, assim, eu posso afirmar, assim, sem hesitar, que essa geração ela é menos envolvida, menos curiosa. É uma geração que, assim, são poucos que estão ali, você vê, pô, esse cara é da educação física. E você tem uma teoria para justificar o porquê que isso está acontecendo atualmente? Eu tenho, assim, alguns pontos que eu posso... Eu também tenho. Você quer falar um para eu falar o outro, não? Vai você primeiro, vai. O que eu acho é o acesso à informação. Sim. Eu acho que essa geração, ela tá muito acessível à informação. E aí, na minha opinião, o excesso de informação é desinformação. Total. Porque você tem um mar de conhecimento, só mas que é aleatório, com uma profundidade desse tamanho aqui. E outra coisa, é muito aleatório, os conhecimentos estão dispersos. Exatamente, estão ali, coxa de retalho, né? Como é que você conecta isso? Exatamente. Eu lembro que eu assisti um podcast de um economista uma vez, e aí alguém perguntou para ele assim, para que serve a faculdade? A faculdade ainda tem validade hoje em dia? Ele tem, e assim, porque ele veio de uma... E hoje está em alta também, esses que não precisam de faculdade, a vida é a faculdade. Acho que a faculdade ensina a gente a estudar, né? E aí tem várias dessas coisinhas assim, né? Assim, o pessoal que fala, eu não fiz faculdade, sou muito bem sucedido, fiz meu primeiro 1 milhão com 25 anos, essas coisas.
E aí é um perigo, esses tipos assim de exemplos, né? Generalização, né? Se a gente colocar numa estatística assim, populacional, a gente vai ter provavelmente muito mais pessoas bem desenvolvidas que estudaram do que as exceções, Ou né? até mesmo aquelas que já tiveram uma introdução ou familiaridade com educação financeira. Sim, A total. educação financeira, na minha opinião, para uns é um diferencial absurdo para você Uhum, entender alguns contextos e claro, saber, é principalmente, fazer muito suas reservas. necessário. E aí o que ele falou que eu achei interessante, que é o seguinte, que ele falou assim, a faculdade, ele falou, vou falar dois que eu lembro aqui. Ele primeiro, ela te dá o guia, o caminho, o Isso que que aí. você é importante você estudar primeiro. Exato. Porque se você chega no Google, você fica perdido. Por onde eu Exatamente. Onde que eu começo? vou? É. Para onde que eu vou? Isso aí. Então a faculdade, ela tem as disciplinas que vai te preparar para a próxima disciplina. O segundo período ele tá amarrando você pro terceiro, né? A gente entra um pouco, se a gente for pensar, igual quando o cara vai pra academia, vai treinar vendo só a dica de YouTube. Qual, qual é o melhor treino? Qual que ele começa, né? Então, a cada dia ele fica perdido. Então, a periodização do treino é a mesma coisa. Você quer preparar para o próximo treino. Então, o melhor treino sempre é o que você está fazendo. E você tem um tempo de ficar nele ali. E aí o profissional ele tem mais ferramentas, mais experiência para saber quanto tempo que você tem que ficar. Ou então, quais são as Total. predominâncias, ou talvez o que de fato a gente precisa priorizar para depois lá na frente Uhum, conseguir otimizar a adaptação. E não total. adianta nada fazer, não, vamos agachar porque é o melhor exercício. Mas o cara não tem mobilidade nenhuma para fazer isso, tampouco coordenação ou controle motor. Perfeito, Então, perfeito. qual que é o trabalho de base que necessariamente eu preciso estar otimizando que ele não traz? Ou diferentemente de outro aluno, que já Perfeito. tem, que já tem uma consciência corporal, até mesmo atribuída à própria profissão que ele tem. Às vezes é um pedreiro, Aí, um cara assim que já tem mais força, fala assim, pô, esse cara aí a aí gente já. entra a ansiedade, né, Santi, do Não só. resultado, né? O Exatamente. pessoal quer ter resultado muito rápido e fica trocando de treino muito rápido. Não dá tempo de treinar nenhuma via direito ali, gerar. Ou talvez nesse caso você identifica que o teu aluno ele precisa dessa variabilidade Aham. para estar motivado. Porque o perfil que ele traz é muitas vezes esse perfil de eu não gosto de fazer academia, mas poxa, o Bruno, eu gosto de treinar com ele porque todo dia tem um treino diferente. E isso me motiva. Dentro do personal, eu acho que lá quando teve o primeiro boom do fitness, no início dos anos 2000 e tal, eu acho assim, eu não julgo, né? O pessoal não sabia muito bem como é que ia ser, como vender o exercício como produto. E aí vendeu uma para diferenciar o aluno lá na academia, ó, se você fizer personal comigo, etc., eu vou poder variar o treino muito mais rápido. Não vou trocar o treino a cada 2 meses. A cada semana é um treino diferente. E aí, quando você pega alguém que treinou nessa época de 2000 e pouco, né, que era adolescente, e agora o cara é adulto, aí você vem com a fala assim, ó, a gente vai manter, a gente vai variar volume e intensidade, mas o treino aqui você precisa ter uma aprendizagem motora e tal. Ó, o cara, na terceira semana, pô, tem que mudar a ficha. Pô, tô fazendo os mesmos exercícios, meu treino não muda. Pô, personal tem que mudar aí, Brunão. Aí você, cara, você não tá controlando nem a barra direito. Isso aí. Você ainda tá em fase de aprendizagem Isso motora. aí. Como é que Adaptação. eu. Para depois a gente evoluir com a carga e depois a gente pensar em algum método. Ou então romper a É... cultura de que mudança de treino Não, necessariamente é isso. mudança de exercício. E isso, Quando na esse é o ponto. verdade você alterou o intervalo, você já mudou o treino completamente. 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 A ordem, a dinâmica, a maneira como você vai distribuir os exercícios ao longo da semana, até mesmo para você trabalhar alternado por Aham, segmento, ou aham. às vezes a reciprocidade do agonista-antagonista para ganhar Sim, tempo. Então, assim, o full body, ou é. talvez dividir por ABC, ABE, full body, enfim, desculpa, Perfeito. ABE, Aham, ABCDE como uma proposta de utilização de um único grupamento muscular, ou até que ponto o indivíduo tem muita capacidade de treino, será que ele consegue bater 30 séries, 40 séries num único dia? Será que aham. ele tem tempo para isso também? Não, total. Isso é capacidade de avaliar. A gente até trocou ideias sobre isso no Instagram um dia desses, que você vê a disponibilidade do indivíduo, né? Sem dúvida. Quanto que ele pode fazer e quanto que ele tá apto a fazer também. Então, hoje em dia tá rolando muito rios assim. Isso presumindo que ele É, chegou na hora certa também, né? exato, perfeito.
treino curto, treinar poucas vezes na semana é melhor para você recuperar e tal. Não, se você olhar nesse ponto, poxa, claro que pode ser o ideal para algumas pessoas, para o momento que elas estão, né? Treina 2, folga 1. Agora, para um outro indivíduo, treinar todo dia não quer dizer que ele vai parar de evoluir. Exato. Ou até mesmo treinar 2 vezes por dia. Sim. 2 vezes por dia, você aumenta o volume, aumenta o resultado. Você fala assim, caramba, então é uma estratégia excelente. Ou até mesmo dividir o neuromuscular com o cardio também. Pô, beleza. Só que se você for analisar na vertente comportamental, muitas vezes a taxa de abstencionismo é maior porque o indivíduo fala, poxa, vou voltar pra academia de novo, cara. De novo? Ah, não quero não. Então, até que ponto a prática, ela acompanha a teoria, né? Porque você tem a teoria mostrando que 2 vezes, porra, é melhor, então vamos treinar 2 vezes. Mas na prática, o cara fala, pô, tomar banho de novo, cara. Vou tomar 2 banhos, cara. Exato. Entra nesses pontos, né, da dificuldade. No trânsito, transporte, porra, eu levo meia hora. A gente tem que avaliar isso tudo, cara. A gente tem que avaliar isso tudo. E não é fácil. E às vezes você tem que ajustar no meio do caminho também. Você perceber que tá difícil para ele e tal. O horário que ele treina também, né? Será que tem disposição pra gente utilizar todos os aparelhos no horário de pico, 7 horas da noite? E uma dica que eu dou toda vez que eu monto o treino pra galera que tá começando é você tentar calcular o tempo de treino. Perfeito. Para você já fazer uma estimativa se aquilo é aplicável, é real ou não. Concordo. Poxa, uma contração eu vou trabalhar aqui é de 1 para 1, é de 2 para 2. Sim. Então, são tantas séries, tantos exercícios, qual o tempo de intervalo que eu vou dar? Aí você estima ali uma troca de exercício, alguém que vai revezar, você bota um pouquinho a mais, aí você vê, poxa, não dá 50 minutos. Se ele tem 50 minutos, 10 minutos para tomar banho, tá dando 1 hora aqui, aí vai ficar frustrado. Ó, exatamente. Qual é o tempo sob tensão de fato que ele tá ali? Qual que é o tempo de recuperação que ele tá tendo? Também. Ou até que ponto eu consigo colocar o cardio dentro do treino para ele não ter que fazer depois, ou às vezes desanimar ou fazer pouco tempo. E isso, né, Santi, passa uma ideia pouco profissional de planejar errado, de estar muito fora. Uma coisinha ou outra até vai de vez em quando. Agora, se você errar várias vezes, você muda um treino, aí você errou de novo. O seu cliente pensa, poxa, toda vez que ele monta o treino assim, ou longo demais ou curto demais, né? Ele não acerta. O cara fica assim, pô, o cara não sabe prescrever, não sabe planejar. Eu falei pra ele que eu tenho 40 minutos pra treinar e não tá acertando, né? Ou ele usa única e exclusivamente a máxima, tipo assim, tem que treinar até a falha. Exato. Tô nem falha, é falha. Se não falhar, não tem essa. Eu falei, até que ponto, velho? Eu trabalho com falha, mas eu tenho que esperar 3 minutos pra voltar. Ok, beleza, tranquilo. Sim. Mas até que ponto, quantos exercícios eu vou fazer, ou quanto tempo eu vou ter que ficar revezando esse aparelho quando eu tô fazendo um leg press com 200, 300, né? Perfeito. Ou até mesmo, será que eu poderia estar utilizando um único exercício nesse treino para ficar mantendo aquele aluno naquele aparelho e aplicar, por exemplo, um GVT, por exemplo? Sim. 10 de 10. Sim. Pô, matamos o volume aqui em 10 de 10, pô, beleza. Então, e aí? E encaixar isso tudo num contexto de uma periodização. Isso aí. Poxa. Isso aí. Começar, às vezes, a semana com maior volume e ao final da semana reduzir. Ou o inverso também, porque o aluno é um aluno que vai para mais universitário. Sim. Então, no final de semana, fica extremamente e o que eu vejo cansado e vai começar com uma carga menor na semana. E a galera não entende muito a periodização, né? O treino como processo contínuo. E dá para aprender isso na faculdade? Olha, eu tô nessa missão de tentar mudar um pouco isso, né? Como professor até da disciplina de treinamento esportivo, eu tô dando de uma forma totalmente diferente do que foi na nossa época, assim, né? A propósito é esse, né? Você tentar fazer diferente, Total. né? E assim, dá, mas aí você sofre uma resistência muito grande dos alunos, porque eles não esperam que seja tão difícil. E aí é um desafio. Ou talvez não querem, né? Ou não querem. Não quer que seja tão difícil, né? Não, entre aqui porque é fácil, só contar de 8 a 12 aqui, 3 de 10 e agradar o cliente, isso, né? Total. Então, assim, eu vejo, inclusive, no último semestre, eu fiz as críticas, no caso, na carga interna, falei das quantificações de carga de treino para cada modalidade, qual que seria o mais adequado, menos adequado, e por aí vai, né? E quando eu começo a falar dessas frequências cardíacas de recuperação e tudo volta na fisiologia,
eles estão com essa dificuldade que eu e alguns colegas a gente fala de correlacionar conhecimento, Não né? consegue ver aquilo, né? E a gente sempre tem que estar fazendo uma revisãozinha da fisiologia, né? Exatamente. Pensar fisiologicamente, assim, né? Então é um desafio muito grande, porque a gente volta nesse ponto, a geração, ela tá, ela tá usando a ferramenta, na minha opinião, da acesso à informação de uma forma banalizada, dá uma tendência de ficar preguiçoso, né? De procurar buscar lá a referência, ler ou pegar o livro, ficar sentado e lendo, que a E gente ter fala senso crítico também, senso né? crítico também. Pra saber que, tá, eu uso isso aqui, beleza, mas em É, que população? Em exato. qual contexto? Por que talvez dá certo em um ou não dá certo em outro? O que que eu tenho que fazer para dar certo nas pessoas que não estão Perfeito. sendo beneficiadas com isso? E eu diria mais, humildade acadêmica. Total. É, Mas total, cara. é, E a humildade acadêmica ela é muito importante até mesmo para a gente avaliar o efeito Dunning-Kruger, né? é, Quando o indivíduo acha que ele sabe muito sobre uma coisa, a confiança dele é lá em cima, perfeito. né? E na verdade ele não entende muito sobre aquilo, É, né? Porque a confiança é lá em cima, ele acha que sabe muito. E quando na é, verdade, quanto mais o cara sabe sobre alguma coisa, a confiança é, dele é lá embaixo. é, Porque ele sabe que é tanta coisa que influencia o processo que ele fala assim: não, vamos com calma aí, porque a gente tem que contextualizar. Isso é um perigo. Porque muitas vezes você vai atender alguém com esse grau de confiança lá em cima, e quando você começa a mostrar que não, não é por aí, não é por aí, não é por aí, o choque é muito grande. é, E ou até mesmo ele vai falar assim: ah, não, então não quero fazer personal com esse cara, não, porque ele não entende muito, ele não tem shape, ou então o que eu acredito de representação de sucesso ou resultado, eu não tô vendo na abordagem dele, ou então toda hora ele tá falando que eu tô errado. Mano, porque eu total. estudo na internet, eu vejo podcast, eu vejo todo mundo falando Perfeito. isso, falando que é assim que todo mundo faz. Mas eu falei: não, mas peraí, É, e aí, cadê a referência? exato. Eu tive um exemplo claro disso, no último semestre de treinamento de força, uma questão da prova aberta que era para o aluno montar um treino de acordo com as diretrizes do Colégio Americano de Medicina de Esporte para adultos saudáveis, para Perfeito, um iniciante. legal, Iniciante. O que, que a diretriz coloca? Eu botei a diretriz à disposição sim, deles, para eles lerem e tal. É, teoricamente, o basicão é, é o feijão com arroz, né? Alternado por segmento e 8 a tal. 10 8 a 10 exercícios, exercícios. Era para ele montar um treino assim. Se ele perfeito. ia colocar tríceps corda ou tríceps A na máquina, organização e a seleção, né? isso não vai influenciar tanto, né? Perfeito, A não ser se você coloca um exercício muito complexo para o iniciante, perfeito. aí, de controle motor. Mas, assim, era para fazer. Eu expliquei, né? Falei antes da prova e sobre Aham. isso tudo e tal. Cara, dei toda a orientação de mão beijada, Santi. Chegou na prova, esse aluno já faz estágio em academia pelo menos um ano e meio. Normalmente ele é aquele famoso vício, né? Já tá... E ele foi mal na prova. E ele é até um bom aluno. Só que assim, ele não soube fazer a prova. Aí ele fez uma disponibilidade que eu coloquei do indivíduo. Acho que coloquei 5 vezes na semana, mas o que o colégio americano preconiza? 3 vezes na semana de musculação, tomo segunda, quarta e sexta um full body, é, né, de 8 a 10 exercícios, e terça e quinta, mobilidade e cardio. Flexibilidade, perfeito. Que aí você treina condicionamento físico, Isso aí, como um todo. Nas com, valências também. várias capacidades físicas, Neuromuscular, mobilidade, não flexibilidade, só capacidade força. Exatamente. Aí, deixei isso bem claro, né? Aí ele viu 5 vezes na semana, ele montou um ABC. Volume, aí eu já... O que eu falei, né? Quando ele veio Até que reclamar. ponto, né? A gente já tá. E aí ele veio reclamar e falou assim: não concordo, porque na prática o aluno nunca vai fazer esse treino. Eu falei: olha, concordo com você até certo ponto. Não é todos que vão fazer. Alguns vão fazer, alguns não vão fazer, vai mudar de professor, etc. Mas a gente não pode se corromper por isso. Perfeito. E outra, o volume recomendado semanal para o iniciante é em torno aí de 10 a 12 séries totais. Isso aí. E olha quanto que ficou o seu volume. Você montou A, B e C para um E indivíduo. aí você vai ver, principalmente treino de perna, velho. Quadríceps lá no talo, velho. Quadríceps, quadríceps, quadríceps. Ué, cadê a cadeia cinética posterior, cara? Aí
E sabe o que ele falou pra mim? Eu falei assim, você não estudou, você não viu lá? Não é o que eu tô dizendo, é o que o Colégio Americano de Medicina Esporte. Sim. Eu falei de acordo, monta um treino de acordo com ele. Pra você ter um ponto de partida. Exato, o baseline, né? Como É, é que você vai comparar lá na frente se você não exato, tem a base aqui? O exato, que é a base para você? O quanto que ele tem? Quanto que ele traz, né? exato. Ou até mesmo para você diferenciar do indivíduo iniciante, intermediário, Isso. treinado. E é muito importante isso, cara, que eu bato muito nessa tecla. Primeira coisa, quando você fala assim, mas qual é o nível de treinamento do teu aluno? Ah, ele pega bastante peso, ele treina pesado. Eu falei, o que é treino pesado para você? Não, é Total. treino intenso. Eu falei, mas qual intensidade? Ele, não, intensidade intensa pesada. Eu fiquei. Aí eu falei assim, É. cadê o percentual das cargas ou É. atribuição? E no ponto de vista de classificação do indivíduo, na musculação, as pessoas acham que o treinado é o avançado e o atleta é a mesma coisa. Quando na verdade a gente tem classificação dos quais a gente classifica o indivíduo como sedentário, insuficientemente ativo, fisicamente ativo, iniciante, intermediário, treinado, avançado, atleta recreacional e atleta de elite. Total. Então, quando a gente está falando atleta do cara da musculação, a gente pode chamar que o cara é um fisiculturista? Sim, mas qual que é o grau de classificação desse cara que é fisiculturista? Ah, é um cara que leva pro estilo de vida? Pô, Uhum. bacana, o cara tem uma boa Uhum. densidade muscular, boa força, índice de força Sim. relativa, mas não compete. Mas ele tem esse estilo de vida perfeito. Ah, ele é um cara que tá, mas compete só regional. Né? Até mesmo muitas vezes para tirar como portfólio Sim. de trabalho, ele é personal Aham. trainer, mas ele mostra que ele vivencia e por aí vai, ou até mesmo nutricionista, não vejo problema, ou o cara é elite, atleta elite, é o cara que leva isso pra vida, ok, mas o que a gente tá querendo dizer é o quê? Como é que você classifica o teu aluno? E aí ele não é no feeling, eu tenho que olhar ele Não. treinar pra... Cara, e Mas outra... qual é o seu parâmetro? O Exatamente. que você E qual que é a sua avaliou? segurança? É. E até que ponto você vai conseguir dissociar um cara que está treinando com volume X, mais um déficit calórico de 1000 quilocalorias? Ou agora que ele está com um déficit calórico de 2x, vamos colocar É. assim, qual que é o volume que ele está conseguindo? Ah, é o mesmo. Uai, É. vai, Complicado. vai machucar, cara. É. Vai lesionar. E assim, então, essa dificuldade, atualmente, É ela... muito difícil. Aparece rios aí de vez em quando pra mim de YouTubers fitness assim, bem famosos, né? Nacionais e internacionais, falando, por exemplo, assim, pro indivíduo não atleta, o melhor divisão de treino é ABC, treina 1, aí treina AB, o, faz o AB e folga 2. Então é 3 para 1 e 2 para 1. Ele está falando isso para qualquer indivíduo iniciante, intermediário, avançado. E sem considerar, sem fazer uma ressalva da disponibilidade do indivíduo, né? Histórico de lesões. Então ele faz esse vídeo curto, passa lá pro estagiário, aluno de educação física, ou até pro leigo que não quer treinar sozinho. Ele, opa, vou montar um ABCD ou um ABC para mim, né? Então, assim, entra nesse ponto. Hoje é muito difícil. E só para fechar, né, como a gente falou, a faculdade ela ajuda a guiar, né, dar o caminho, né, para você conectando os conhecimentos, organizando tudo, e também ela sinaliza para o mercado que você teve a resistência ali, né, de passar por um processo, né, teve uma unidade acadêmica e tudo, outros valores que a gente pode chamar, por ter passado um processo que é exigente, exige disciplina, né, comprometimento. Você vai chegar lá, você vai trocar ideia com um professor, com um colega, vai fazer estágio, você vai aprender com pessoas que têm mais experiência, você vai perceber que o que você sabe, quando você compara com os outros, é bem menor, né? É muito louco. Eu já vi alguns colegas de profissão que não formaram e conseguiram o provisionado, né? A regra ou a lei antiga do CREF, né? De provisionado. E o que eu percebo? Como eles não fizeram faculdade, não fizeram estágio, existe uma tendência ou naquele pseudo personal trainer que
atua ilegalmente, muitas das vezes ele pode ser muito disciplinado, né, autodidata, estudar muito, tem um vocabulário bem rico de conhecimentos, né, aprofunda bem dentro da fisiologia, da biomecânica e tal, mas a aplicabilidade do que ele sabe transferir para a prática, às vezes eu vejo na academia, assim, um exagero de técnicas. Olha, falei, poxa, E sem monitoração sem nenhuma. monitoração Sem nenhuma, critério nenhum sem de critério monitoração e nenhum. controle, né? E outra E coisa, quanto mais, melhor. quanto mais melhor. E às vezes, muitas vezes, esse discernimento. Esse exercício é melhor do que esse. Esse não serve para nada. Então, os grupos de estudo, pesquisa, fazer graduação, especialização, mestrado, você aprende a debater Perfeito. e aprende a analisar os estudos. Isso. Você aprende a interpretar artigo lendo depois de muito tempo. Exato. Se você lê de vez em quando um ou outro, você possivelmente, a gente deve ter interpretado no início muito estudo errado. Uhum. E só que assim, se você fez a faculdade, você tem uma coisa que te puxa um pouco, né? Agora, se você não fez, se você não tem essa humildade acadêmica, você sai aplicando a rodo, né? Perfeito. Perfeito. É um risco. Brunão, querido, cara, que bate-papo gostoso, cara. Nossa, poxa, eu acho sensacional. Obrigado por você ter vindo, cara. Pô, eu que agradeço. Caramba, que coisa gostosa. Nem vi o tempo passar. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas. Exato. Vou passar para você a palavra para as considerações finais, mas independente disso, obrigado pelo carinho, parabéns pelo profissional que é, sucesso para ti e obrigado por lutar tanto por uma educação física de excelência. Poxa, eu digo mesmo, faço das suas palavras as minhas, né, em relação a você. O que você tem feito nas redes sociais é defender a educação física, né? Você tem coragem, competência como ninguém para fazer isso, né? Porque não é fácil, né? Assim, muitos de nós deveriam estar fazendo o que está fazendo, mas cada um tem seu tempo também, né? Não dá para gente julgar. Mas assim, o fato é que o que você faz é muito bacana, inspira a gente, né? Que vê que você está lutando pela educação física e faz cada vez mais, né? Professores da nossa área, da educação física, entrem para essa discussão, esse debate, porque o contrário existe muito, né? Os blogueiros, né? Os sensacionalistas, né? Que acabam fazendo a desinformação, como você falou. Então, assim, você sabe disso, eu sempre te admirei muito, então é uma honra danada estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Espero voltar futuramente, que mais convites venham, porque vai ser um prazer voltar aqui, né? E só dizer isso aí mesmo. Brigadão e parabéns aí também pela todo o seu trabalho aí. Obrigado. Se você ficou até o final desse vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de dar aquele comentário básico, adorei, ou até mesmo fazer as perguntas pelo comentário para a gente estar respondendo e também aumentando a possibilidade de discussão desse papo tão gostoso, tão importante e também que possa fazer sentido para a vida de muitas pessoas. Não esqueça de compartilhar também esse episódio com as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essas informações. Não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.